Foi. Só fazendo o teste aqui para ver se estão captando meu áudio. Lá no Facebook, doutor, está aparecendo só a sua imagem. Agora foi. Bom, muito boa noite a todas e a todos que estão nos acompanhando. É uma enorme satisfação estar aqui hoje representando a Jovem Advocacia para falar de um tema tão importante na nossa profissão, que são as nossas prerrogativas profissionais, em especial as prerrogativas da advocacia criminal. É um tema bem importante para o dia a dia da advocacia, em especial para nós, jovens advogados, que somos geralmente quem mais sofremos na prática o desrespeito a essas prerrogativas, tanto em ambiente judicial como em ambiente administrativo, nas delegacias de polícia, e que, portanto, é tão importante para a gente abordar, porque a defesa das nossas prerrogativas não é só a defesa do nosso exercício da profissão, mas é também o exercício das garantias individuais do nosso cliente. Por isso que é extremamente importante nós lutarmos sempre pelo respeito às nossas prerrogativas e, consequentemente, aos direitos do nosso cliente que estamos ali defendendo. E para isso a gente vai contar hoje com a presença do Dr. Alexandre, que já vai ser formalmente apresentado pelo Dr. Marcelo, para quem eu já vou passar a bola. Nosso bate-papo aqui nas lives sempre é bastante informal, então, sem maiores formalidades de um evento presencial, eu já vou passar a bola para o meu amigo Dr. Marcelo Galvão, presidente da Comissão da Advocacia Criminal da OAB Sorocaba, que vai fazer a apresentação do nosso ilustre convidado de hoje e as apresentações iniciais do nosso evento. Está com você, doutor Marcelo. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite a todos que nos acompanham. Antes de apresentar o doutor Alexandre, tem um currículo grande, principalmente na área das prerrogativas, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo para homenagear um grande amigo meu que faleceu na noite de ontem, o Wildson Matheus Lucchesi. Ele é irmão do meu sócio e companheiro da Comissão da Advocacia Criminal, o doutor Everton André Lucchesi. E num momento tão triste, né, como esse que toda a humanidade está vivendo, a gente tem perdido aí pessoas pela pandemia, pela violência crescente. Essas pessoas alegres e divertidas como o Wildson, elas fazem mais falta ainda, né? Cabe a nós manter viva a memória dessas pessoas queridas que se foram e continuar a espalhar a alegria que eles também, né, traziam para nossas vidas. Em nome da OAB Sorocaba, eu desejo muita força ao Dr. Everton e toda a família dele, e também a todos os que hoje estão sofrendo com o luto. Vai passar, vão ficar as boas lembranças, as boas memórias dessas pessoas, e um grande abraço a todos. Então, retomando agora as solenidades, vou apresentar o Dr. Alexandre Volpiani Carlelos. Dr. Alexandre é um amigo que eu fiz e durante esse período da pandemia, então há coisas boas acontecendo e é bom a gente sempre lembrar disso para ter, né, força para seguir em frente. O Dr. Alexandre, ele é vice-presidente da OAB Osasco, ele é coordenador da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Osasco, membro da Comissão Especial de Direito Penal da Seccional de São Paulo. Ele foi vice-coordenador regional de prerrogativas da 16ª Região em 2019 e 2020. Também foi conselheiro regional das prerrogativas de Barueri em 2017 e 2018. Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Osasco 2017 e 2018. E vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Osasco em 2016 e 2018. É um advogado criminalista, portanto, com toda essa carreira em seccional e subseção de OAB, tratando de prerrogativas, e a experiência prática de um advogado criminalista, é a pessoa ideal para tratar do tema. Então, sem mais enrolação, sem mais formalidades, doutor Alexandre, a palavra é sua. Marcelo, doutor Marcelo, doutor Bruno Espínola, é incrível estar aqui com vocês. Eu adoro falar sobre prerrogativas, adoro estar com a Jovem Advocacia, infelizmente, nessa forma virtual, né? Mas para mim é sempre uma satisfação, uma honra. Gostaria de agradecer também ao nosso presidente, Márcio Leme, da subseção de Sorocaba, e toda a sua diretoria,
que fazem um trabalho formidável para a advocacia de Sorocaba. Essa OAB de Sorocaba, que é gigante, enorme, grande, aguerrida, luta em várias frentes, não é fácil. Advogar no interior, né? Quando a gente fala em advogar no interior, nós falamos em advogar no começo em todas as áreas. O que vier, a gente chuta, faz gol e tenta fazer o gol, porque são, né, locais diferentes, são situações locais, pontuais e diferentes. Então, e quanto mais para o interior vai, mais aumenta essa dificuldade. E no começo, obviamente, inclusive os da capital ou grande São Paulo, a gente advoga em todas as frentes possíveis, porque todo aluno ama penal, mas não é todo mundo que, ao começar a advogar e exercer a advocacia, se identifica com a área penal, ou com a área trabalhista, ou com a área tributária. Na área penal, em específico, que é o que a gente vai falar hoje, a parte do papel até que é fácil, né? Nós não sofremos tanto com papel na área penal. A gente tem mais problemas em lidar com família, que é quem nos contrata, ou com o delegado, ou com o juiz, ou com o promotor, ou com o agente penitenciário. Tudo é difícil na área penal, menos o processo em si. Obviamente que eu digo da parte técnica, da parte de fazer a resposta à acusação, da parte de tentar a liberdade provisória, da parte de fazer um HC. Não são, tem que ser peças, né? Nós chegamos num estágio na nossa carreira que nossas peças são objetivas, que a gente fazia em 20 laudas no começo da carreira, hoje a gente faz em 4. E, por incrível que pareça, muito mais apreciadas do que as 20 laudas. Por quê? Imaginem quem julga milhares de processos no seu cartório, como juiz singular ou desembargador, que aí julga a nível estadual, pegar uma peça gigante para ler, que vai desenvolvendo técnica, tese, jurisprudência de outros estados que eles nem olham, essa que é a verdade. Enquanto o advogado que já chegou num nível de experiência, isso a gente passa porque é algo que pode ser feito pela jovem advocacia desde já, objetividade. O cliente foi preso por que tal dia? Por que ele merece responder em liberdade? Quais os requisitos que ele preenche? A prisão é um caso excepcional. Jurisprudência de preferência do TJ de São Paulo, no nosso caso. Pedido. Simples assim. Tem peças que não precisam dar mais de 2 páginas, como um pedido de liberdade provisória. Fiz uma esses dias, Marcelo, até comentei na live da Trincheira, que era um caso bem banal, mas que a pessoa tinha descumprido um requisito, uma ameaça em Maria da Penha, e que não informou o endereço atualizado, o juiz expediu o alvará, prendeu. Eu não fiz um pedido bem de revogação, eu fiz um pedido de reconsideração. E o juiz deu uma reconsidera o despacho da prisão preventiva e soltou o cliente, né? Que a partir daí cumpriu os requisitos, mas também era um caso bem lógico. Então, introduzindo isso, né? Essa parte de experiência criminal para o jovem advogado, que é o nosso futuro, e o doutor Bruno sabe bem disso, que a gente precisa, com toda a força, trabalhar o advogado de hoje para que a nossa profissão sobreviva amanhã. E essa jovem advocacia, que é o nosso futuro, a gente precisa cuidar com muito carinho, dar toda a atenção do mundo. Portanto, Marcelo, se você me chamar todo dia para fazer live para a jovem advocacia, eu dou um jeito e faço. Porque eu amo a advocacia, eu vivo disso, e nós todos, eu, você e o Bruno, dependemos desses jovens advogados para continuarmos sendo advogados, carteiras vermelhas, doutores, né? Iguais perante os demais. Então, agradeço ao AB Sorocaba, na sua pessoa, Marcelo Galvão, na sua pessoa, doutor Bruno Espíndola, as comissões da Advocacia Criminal e da Jovem Advocacia, e essa diretoria maravilhosa, acolhedora de amigos que nós temos na OAB Sorocaba, capitaneada pelo grande Márcio Leme, que
É um presidente sensacional que honra demais toda a advocacia. E vem aqui, Marcelo, por quê? Por que você me chama? Vou explicar um pouquinho, né? Lá em 2013, o Alexandre entrou numa comissão de prerrogativas, onde só tinha mais 3. Mas por brigas políticas, ele não ficou 4 meses nessa comissão. Saiu no segundo mandato da então presidente da época, fui chamado novamente, sob a presidência do presidente Walter Camilo de Prerrogativas, como membro de ordem, e como eu tenho uma facilidade razoável de agregar colegas às comissões das quais eu participo, eu entrei na comissão com 4 membros, o Walter mais 3, eu era o 4º, e começamos a agregar na cidade, principalmente, né, logo em seguida a uma eleição, dos grupos rivais, dos grupos de oposição a então presidente. Ela aceitou essa loucura do Alexandre e do Walter, e nós fomos acrescentando 10 membros, mais 5, mais 10, mais 5, chegamos em 70 membros de comissão de direitos e prerrogativas. Eu não sei como está Sorocaba, sei que tem uma comissão combativa, mas em número não sei, mas número não quer dizer nada, né? Eficiência quer dizer tudo, às vezes 10 trabalham mais que 70. Mesmo assim, a gente se tornou uma das maiores comissões do país no triênio de 2016-2018. Fizemos vários trabalhos de vanguarda, né, que ninguém tinha feito. Primeiro, a gente começou em guerra, então todas as ocorrências, e eram muitas que tinham, nós íamos com toda a força do mundo, com 10, 15 advogados numa delegacia, num fórum, no júri dos PMs, que teve aqui em Osasco, da chacina, foi muito famoso, e enfrentamos promotor que dizia que rasgava ofício de OAB, porque ele não respeitava a OAB. Fizemos todo esse trabalho, inclusive estou pendente de um desagravo por causa desse promotor. O INSS aqui também, para não falar que era só criminal, o INSS era um ponto muito delicado para nós, era um instituto que não respeitava nenhuma prerrogativa do advogado, e nós, com muita força, e até em uma vez com 10 viaturas da Polícia Militar, nós mostramos uma força que a Ordem de Osasco tinha, ganhamos o respeito, e a partir dessas demonstrações de eficiência e força, passamos a nos aproximar das autoridades. Pasmem, cada confronto que a gente tinha sobre prerrogativas nos aproximava dessas autoridades, porque elas viam que não ia adiantar mexer com advogado em Osasco. E, sendo assim, é melhor ter todos próximos do que contra, né? Passamos aí até o contato, né, a resolução de todos os problemas que a gente tinha por via telefônica, por via pessoal, por via de visitação institucional, e criamos uma aproximação da OAB com todas as instituições nessa gestão, né, onde nós assumimos como diretores de ordem. Eu era um vice-presidente de prerrogativas, depois o Darlan, que veio no meu lugar, porque eu assumi direitos humanos. Então, 2 vice-presidentes de prerrogativas são 2 diretores da OAB Osasco hoje, para você ter uma noção do tamanho que essa comissão tomou. E com prerrogativas cresceram outras comissões também, porque ela agregou demais advogados à ordem. Mesmo assim, na última gestão, por questões políticas, a gente não tinha tantos membros, porque existia uma situação política que afastava muito o colega, mas com a nova gestão, a gente hoje chega próximo de 500 membros de comissão, isso em todas as comissões, né? Não nas prerrogativas, mas em todas as comissões. Que para uma ordem você ter 500 portarias de membros de comissão, em se falando em subseção, é muito raro. Então, esse é o trabalho que nós fizemos, bem por cima falando, que tem muita coisa para falar e daria 2 horas. Mas é só para dizer o porquê que eu estou aqui falando com o Marcelo e com o Bruno, dentro da OAB Sorocaba, representando a OAB Osasco, da minha diretoria querida, que é agora gigante, gigante de novo, e é uma honra estar aqui com vocês. Marcelo, Bruno, quando a gente fala de prerrogativas, a gente precisa conceituar o que são as prerrogativas.
Lá no dicionário diz: vantagem que algumas pessoas possuem por fazerem parte de uma determinada classe que as diferenciam dos demais. Privilégio, direito próprio de um ofício, cargo ou profissão. Regalia, usufruía das prerrogativas que a política lhe trazia. Um exemplo, né? Mas por que o advogado tem prerrogativas? O advogado, ele está lá por alguém, por um direito, pelo cidadão, a maior autoridade, como diz o nosso presidente Caio, a maior autoridade do país, o cidadão. O advogado só existe porque existe o caos, porque os direitos são desrespeitados o tempo todo no nosso país e no mundo. Se não fosse o caos, o mal, o erro, a injustiça, não seríamos necessários nesse mundo. Só que temos lá na Justiça ou no Poder Executivo, por meio da polícia do Ministério Público, autoridades. Essas autoridades, obviamente, o próprio nome diz, autoridades está acima dos demais. E aí vem as nossas prerrogativas, que é para nos colocar no mesmo patamar dessas autoridades quando estamos pelo cidadão. Quando estamos defendendo um direito de um cidadão, ou de uma pessoa física ou jurídica, o que quer que seja, as prerrogativas que nós temos nos colocam no mesmo patamar, não existe hierarquia entre nós. Por isso, nós temos o nosso artigo 6º no Estatuto da Advocacia, que diz que não há hierarquia entre os membros do Poder Judiciário, Executivo, etc., quando nós estamos no exercício das nossas funções. Estamos advogando, exercendo a advocacia, o nosso sacerdócio, temos essas prerrogativas. Assim como o juiz, o promotor, o delegado, eles são isso, eles estão isso, melhor dizendo, né? Mas não quer dizer que eles possam dirigir bêbados por aí sem que a lei os puna por isso. Então, no exercício da função deles, eles estão sob prerrogativas também. E isso está nas leis de organização das carreiras deles. Mas nós temos prerrogativas por isso. Não sei se ficou bem claro, mas eu sempre tento explicar bastante isso, porque não é um privilégio para nós. Não se trata de ser um privilégio, é um direito. E para quem nós usamos esse direito? Não para nós. A maior autoridade que elege governantes, que colocam as autoridades que eu disse, mediante o trabalho da... Olha, minha conexão deu estável e eu estou no cabo para garantir, hein? Não estou cortando aí não para vocês, né? Tá um pouquinho cortando? Acho que agora melhorou. Mas cortou pouquinho, de maneira que nem interferiu, deu para compreender, fica tranquilo. É que aqui, vocês sabem, vocês têm o mesmo problema, né? Eu tenho 2 filhos, esposa, todo mundo na internet, no Netflix, no jogo, esqueci o nome, Fortnite. Isso vai à internet. Eu pus no cabo para garantir, mesmo assim, às vezes não dá conta. Então, nós temos essas prerrogativas para nós, direito, não privilégios, e é um direito do cidadão, além do nosso. Sem essas prerrogativas, nós seríamos cidadãos comuns. Não teríamos como defender perante a justiça, ou o executivo, ou o legislativo, porque advogado também trabalha no poder legislativo às vezes, ou na área administrativa, que seja. Sem isso, não teríamos como, né, advogar sem isso. Então, isso que é entender prerrogativas. Espero ter sido bem claro. Qualquer dúvida, vocês me interrompam, perguntem, porque é super importante. Falando que não é um direito, que é um direito e não um privilégio, né? Nós temos um dispositivo no nosso estatuto que garante quais são nossas prerrogativas, que é o nosso artigo 7º. 7, 7A, 7B, um fala sobre a advogada gestante, o outro sobre o abuso de autoridade, né? Que nos itens 1, 2 e 3 do nosso estatuto, do artigo 7º do nosso estatuto, a violação desses 3 incisos gera o abuso de autoridade.
E tem muito a ver com a área criminal. Por isso que eu sempre falo, nossas prerrogativas, aquele artigo 7º que eu menciono aqui, aqueles 21 incisos, eles são um manual de como advogar. Lá, para todas as áreas, trabalhista, civil, principalmente criminal, está o que nós podemos fazer, como nós podemos fazer, o que não se pode fazer. Mas quando que eu aciono uma comissão de prerrogativas? O que é um caso de prerrogativas ou um caso processual? Por isso que eu digo sempre, nós precisamos ler com atenção. Se nós lermos aqueles incisos com o intuito de entender aquilo como um manual de como advogar, que lá está escrito muito claramente de como eu advogo, né? Não precisa, lógico, dos 5 anos de faculdade, porque é base, é fundamento, não tem como. Mas um cidadão que lê aquilo lá, ele vai saber muito, muito próximo do que é advogar, porque está tudo lá, claro. Mas em quais casos eu aciono prerrogativas, por exemplo, que é uma dúvida muito recorrente do jovem advogado e na área penal muito complicada também. Violação de prerrogativas, Marcelo, Bruno, é tudo que viola um daqueles 21 incisos. Então, se eu sei que lá eu posso ir a um cartório, pegar um processo, ter vistas dele com ou sem procuração, exceto se estiver sob segredo de justiça, e aquele funcionário do balcão não me permite isso, é uma violação de prerrogativas. Se eu quero pegar uma procuração de alguém que foi preso em flagrante, ou acompanhar o seu depoimento na prisão em flagrante, nos autos de prisão em flagrante, e não me permitem isso, é uma violação de prerrogativas. Agora, se eu entro com uma resposta à acusação cheia de pedidos, daquelas de 10 laudas que a gente fala, né? E o juiz simplesmente não acata nenhum dos meus pedidos, isso não é uma violação de prerrogativa. Por quê? Porque cabe recurso para isso. Cabe ou não? Em muitos casos, para a defesa não cabe, né? Às vezes o juiz não recebe uma denúncia, o promotor vai lá, reza para Deus e sobe para Deus e devolvem com o processo pronto. É terrível, mas faz parte. Coisa que se eu estou pela assistência de acusação e o promotor não tem interesse de agir, eu não tenho que recorrer. Por exemplo. De qualquer forma, isso não é violação de prerrogativas. É uma questão processual, né? Então, essa é a diferença entre questão de prerrogativas e questão processual. Questão de prerrogativas é quando há a violação dos 21 incisos. Se não houver, não é. Pode procurar no CPP que você vai achar o recurso cabível, ou não, porque a lei não permite, em alguns casos não permite. Mas essa é a diferença básica entre uma coisa e outra. 90% ou mais dos casos de acionamento que a gente tem, Marcelo, Bruno, são da jovem advocacia, né? E, infelizmente, são casos processuais. Mas por que são casos? Poxa, mas o jovem advogado, a jovem advocacia, melhor dizendo, ela está tão fresca no estudo do exame de ordem, está com tudo tão fresco na mente. Mentira, infelizmente, é um engano isso. Parece que depois que se passa no exame de ordem, até porque se cai a matéria na primeira fase de ética, e às vezes, de repente, cai uma questão sobre prerrogativas, vira-se a chave, vai estudar a matéria que escolheu para a segunda fase, obteve o êxito, pegou a carteira. Carteirinha não, carteira de advogado. Quem falar carteirinha é do clube. Eu brigo com quem falar carteirinha, viu? E vocês devem brigar também, jovem advocacia, porque vocês não são só... Vai falar carteirinha do juiz ou do delegado para você ver o que te acontece. Então, ninguém pode falar carteirinha para advogado também. É carteira. É identidade profissional. Aí é vermelha, né? Então, exijam um respeito que começa nas coisas pequenas, o desrespeito. Se você não reage a isso, você pode crer que os próximos passos de tratamento com você, colega, vai ser o desrespeito, vai ser tentar te enrolar, vai ser tentar
te ganhar tempo, não te mostrar inquérito, não deixar você falar com o seu preso, não deixar acompanhar, porque ele já te pegou ali na pequena coisa. Você não reagiu no pequeno, imagina no resto. E aí, no fim, você perdeu um cliente. Isso, se ele não perder a liberdade dele de vez e não querer cobrar isso depois de vocês. Então, exijam sempre esse respeito. Falando do exame de ordem, sai do exame de ordem, pega a carteira, esquece ética, esquece prerrogativas, infelizmente. E precisa saber dessas prerrogativas. Por quê? O advogado que conhece as suas prerrogativas e sabe o que está fazendo, a causa que ele está defendendo, que é muito importante, vira e mexe a gente vê pessoas, colegas que não estão sabendo nada de prerrogativas, pode comer o processo, mas o juiz vai indeferir uma pergunta numa instrução penal. O que acontece, Marcelo? Não pode. Mas se o advogado não sabe que ele pode fazer aquelas perguntas, que ele tem o direito de se manifestar dentro da sala de audiência, ele vai ficar quieto, vai ser engolido, cliente condenado, depois pode ser cobrado. Você vê que rima, né? Podia até virar um rap isso. Condenado, depois cobrado, porque volta. Então, se o advogado está ciente daqueles 21 incisos, não precisa estar de todos não, mas se eu sou criminalista, eu vou ali no que me interessa. E eu leio tudo o que me interessa. Para você ter uma ideia, se fala ali desde o começo, desde o flagrante, desde a visita do preso, na audiência, na sustentação oral, no tribunal, na penitenciária, em tudo. É isso que está dentro de 21 incisos simples, que são quatro linhas no máximo, quando não é uma, duas, é 4. Então, é uma obrigação do advogado saber dessas prerrogativas, porque é ferramenta de trabalho. Além de te ensinar a advogar, é a sua ferramenta de trabalho. Então, ninguém pode dizer que você não pode fazer aquilo que está na lei 8906 de 94, prazer, Estatuto da Advocacia, suas prerrogativas, sua ferramenta de trabalho. Então, leiam isso, não é difícil, não é demorado, são 21 incisos curtos que vão mudar a sua carreira, a sua vida profissional. Então, leiam com atenção e tenham sempre em mente todas as suas prerrogativas. Então, essa é a diferença aqui, o tópico que eu sempre falo, diferenciando, né, caso de prerrogativas de caso processual. Quando que eu aciono uma comissão de prerrogativas? Eu tive a minha prerrogativa violada. Eu tentei resolver isso, eu não consegui. Não tem jeito, eu não vou resolver mesmo sabendo das minhas prerrogativas, dos meus direitos e da causa que eu defendo. Tô bala. Olha, se você estiver assim numa audiência, em qualquer situação dentro da advocacia, inclusive criminal, dificilmente vai ser desrespeitado. Mas também não adianta saber tudo e não ser combativo. Não exprimir esse direito que você tem, não exigir isso. E com prerrogativas e a nossa função, nós precisamos ser intransigentes, sempre intransigentes. Então, não vai desrespeitar, amigo. Eu tenho o direito, está no meu estatuto, eu quero falar com o meu cliente, eu vou acompanhar esse depoimento, eu vou ver esse processo, eu vou sustentar oralmente, eu vou, porque está na lei. Ninguém inventou isso. Se mesmo assim não tiver jeito, é a hora de acionar a comissão de prerrogativas, que vai te atender, vai ouvir o caso, vai tentar resolver, até ligar para o juiz, para o delegado, para o diretor da penitenciária, para tentar resolver, para falar para a pessoa, olha, autoridade, é uma prerrogativa, está na lei. Se não fizer isso, a gente vai representar, vai levar para a corregedoria, ou a gente vai cruzar braço na frente do setor até você respeitar. A gente vai fazer alguma coisa, alguma atitude nós vamos tomar. Ou orientar o colega, ou ir ao colega, ou o colega vir a nós, para nós fazermos o acolhimento desse colega e tomarmos todas as medidas cabíveis a favor do colega para que ele exerça a sua profissão, que ele está sendo impedido, em que pese saber, né? Uma coisa que eu sempre falo nas palestras, Marcelo, Bruno, é sobre ética, né? Muitos colegas no início da profissão na área criminal têm problemas de ética
em virtude de contrato de honorários. Contrato de honorários existem vários tipos, né? Existe aquele da padaria, da papelaria, que vende pronto. Não façam isso. Percam um dia da vida de vocês, elaborem um contrato, né? Procurem a comissão de ética da subseção na qual vocês são inscritos, peçam um modelo. Aqui em Osasco, nós fornecemos... O Walter, que era presidente de prerrogativas, hoje é da ética, presidente da ética. Então, nós criamos um modelo para passar para os advogados que têm dúvida, um modelo trabalhista, um modelo criminal. De qualquer forma, reza o nosso código de ética, que ele precisa ser claro, precisa ter objeto, fim, valor, tudo de forma bem clara. Então, não adianta você colocar lá no contrato que você vai cobrar 20 mil reais para defender para um processo e não colocar lá o valor da sua diligência e querer cobrar isso depois, sob pena de não exercer o trabalho. Porque aí, se você não colocou, o valor que você está cobrando inclui tudo, inclui a prestação completa e total do serviço. Então, honorários é uma coisa, honorários é pagamento por honra do serviço técnico, o próprio nome diz, né? O serviço técnico não quer dizer a sua hospedagem numa penitenciária a 700 quilômetros daqui, a refeição que você vai fazer só para fazer esse trabalho, estadia, quilometragem, combustível, pedágio. Então, tudo isso tem que estar claro no contrato. Se não tiver e você não exercer o trabalho, a defesa, por causa disso, você vai ter problema na ética, vai ser representado. Mais um dado que a gente tem em prerrogativas e ética, mais de 70% para 80%, infelizmente, são representados logo no início da carreira. Normalmente, áreas previdenciária, trabalhista, mas a maioria é jovem e normalmente o problema é o contrato. Não havia previsão ou não está tendo a prestação de contas. Então, se a família do réu, do acusado, do seu cliente foi te procurar, te contratou, estabeleça que você vai passar informações para determinadas pessoas, para não ficar o tio, o sobrinho, o vizinho te ligando. Estabeleça até isso no contrato, estabeleça como o seu método de trabalho de visitação em CDP ou penitenciária. Você vai lá, o certo é você ir lá, né, para pegar uma procuração, falar com o seu cliente, mostrar a sua cara, dar confiança para ele, passar toda a confiança do mundo e fazer todas as instruções necessárias para o processo. Normalmente, você pega a procuração, se apresenta, ganha confiança, passa tranquilidade, segurança, não tranquilidade, mas segurança de que você vai exercer o seu trabalho, depois você volta para instruí-lo sobre a audiência que ele vai ter, os interrogatórios que ele vai ter. No meio disso, ocorrem outras coisas, é onde você vai. Então, preveja tudo isso em contrato de honorários. Artigo 48 até 54 é outro manual de como fazer contrato de honorários. 48 até 54. Sejam bem claros, objetivos e transparentes com o cliente de vocês. E jamais prometam que não dependem de vocês. Pelo amor de Deus, isso é um outro erro muito, muito perigoso para o advogado e a advogada. Então, o advogado pede, o advogado luta por direito, o advogado luta pelo melhor resultado para o cliente, ele luta pelo direito dessa pessoa da melhor forma que ele tem direito, ponto. O advogado não defende crime, nem criminoso, e nem abre porta de cadeia. O advogado pede, dentro da lei, para que responda em liberdade, para que seja absolvido, mas isso depende de um conjunto de tantas coisas, e quem dá a palavra final é um juiz, não um advogado, né? Então, cuidado com isso também. Infelizmente, nos meus 15 anos de profissão, vi muito colega partir, né, de formas terríveis, porque, né, infelizmente, tinha se excedido no atendimento, garantiu coisas que não eram da sua alçada, ou foi mal interpretado nesse sentido, e acabou pagando com a vida, e não foram poucos. Isso quando não foi a família envolvida, que é pior ainda. Então,
cuidado, que esse é um caminho maravilhoso, gratificante. Eu não mudo de profissão de jeito nenhum, nem de área, principalmente de área. Mas eu tenho uma responsabilidade muito grande com o que eu falo, né? Eu tomo muito cuidado com isso. E por isso, eu tenho isso porque, quando eu comecei com advogados muito experientes, e se eu não trabalhava com eles, eu falava com eles, eu conversava com eles, eu batia um papo com eles e tirava essas dicas deles. Jamais pegue bem como pagamento. Moto, carro, casa, galinha, cavalo, boi, sempre é dinheiro. Sabe por quê? Você está advogando para uma pessoa, tinha muito isso, né, Marcela? Deu um iPhone 12, custa 10 mil reais o celular, deu uma moto de pagamento, aí daqui um mês você tira o cara, você consegue o êxito, né, com que ele responda solto, por exemplo, ou até absolve, não sei, e a moto está lá, na tua mão. Você acha que o cara vai olhar para aquela moto, ele vai ficar feliz de ter te dado aquele bem dele como pagamento? Então, dinheiro é dinheiro, dinheiro bate e vai. Bens, não. Então, essa foi uma experiência que eu tive lá no meu 6º ano, que eu guardo para sempre. Jamais aceite como pagamento bens, sempre dinheiro. Parcela R$ 100 por mês, mas é dinheiro. Jamais prometa o que você não pode cumprir, o que não depende de você. Prometa somente trabalho, e muito trabalho. Todo trabalho que você suar para ter, né? Prometa técnica, prometa estudo, prometa empenho, prometa dedicação. Jamais prometa que você vai abrir a cadeia para alguém. Jamais prometa que você vai conseguir determinado resultado, porque você paga com isso, né? Se não dá certo, com a vida. E olha, Murphy é complicado, né? Murphy é complicado. Se você faz um tipo de acordo desse, com certeza dá errado. Você gera uma expectativa, o mundo conspira totalmente contra e acontece o pior. E aí é complicado. Aí ou você some, ou você muda de profissão, sei lá. Então, cuidado com isso. Isso é uma dica que eu ouvi, graças a Deus, e passo sempre que eu posso também. Bom, se vocês tiverem alguma consideração para fazer agora, porque depois eu já vou passar para discutir os incisos mais específicos e recorrentes que são cabíveis aí para a advocacia criminal no dia a dia. O que eu acho legal de ressaltar, doutor, que até já foi mencionado, que o primeiro defensor da prerrogativa é o próprio advogado, né? Porque não adianta a gente, como gestor de ordem, né? Como a gente integra aí, não necessariamente a comissão de prerrogativas, mas é frequente que advogados nos procurem, qualquer coisinha que acontece, mas você fala, mas e na hora? O que você fez? Porque muito problema, depois que já aconteceu, não adianta, não tem mais remédio. Né? Talvez você vá minimizar uma consequência no máximo. Então, o advogado ele precisa saber de que ele é o primeiro defensor das prerrogativas, as prerrogativas que permitem que ele exerça o seu trabalho e, consequentemente, defenda o direito daquele que o constituiu. Né? Não é tirar das costas da comissão, né? Tirar o bumbum da agulha, para usar um linguajar mais suave, da comissão, mas é importante isso, ter o conhecimento e bater o pé. Não deu certo, né? Porque aí, claro, o Estado ele é mais forte do que somente um indivíduo, aí conte com a OAB, conte com a ordem. Mas não adianta deixar sambar em cima da nossa carteirinha e aí depois querer correr atrás, né? E em complemento ao que o Dr. Marcelo falou, nós não somos apenas a primeira defesa da nossa prerrogativa, mas também do colega que está ao lado. Porque muitas vezes a gente vê que colegas sofrem ao nosso lado violações de prerrogativas, e se nós não fazemos nada, uma que nós estamos desprestigiando a nossa própria profissão, e outra que o próximo, muito provavelmente, será a gente, e ele também não fará nada por nós. Então, é importantíssimo que a advocacia se una. Não precisa necessariamente, obviamente, que se não der certo, vamos chamar a comissão de prerrogativas. Mas se você está em 1, 2 advogados, 3 advogados numa penitenciária, numa delegacia, e você vê que um colega está sofrendo alguma violação, você tem que, na hora,
ir ao lado do seu colega e brigar pelo direito dele também, porque é assim que a gente se fortalece e pode ter certeza que se tiver 3 advogados brigando, se tiver 2, vai ser muito mais forte do que se tiver um só. Acontece muito a gente vê, né, colegas sendo desrespeitados em mesa de audiência, por juiz, o advogado que está lá acompanhando por algum motivo, ele sorri, ele acha graça, ou se retira do lugar, tipo, bate aquela vergonha alheia. E em outras áreas, né, que não é o nosso caso, às vezes depende do tipo de procedimento que a gente está, mas eu já vi colega adverso defendendo o colega da outra parte, falou, não, doutor, aqui não é assim, não. O senhor não pode falar assim com o advogado. E isso que é uma atitude, né? Uma outra coisa que eu falo sempre para todo mundo, em toda a palestra que eu dou, além disso que o Dr. Bruno lembrou bem, que é não abandonem seus colegas, amanhã pode ser você, né? Aquela autoridade que desrespeitou um perante outros, amanhã ele está batendo em outro, até o dia que chega em você. Murphy também não perdoa isso. Ele bate. E uma coisa que eu sempre falo é que nossa profissão é muito solitária, né? Então, normalmente nós vamos fazer nossas diligências, nossos trabalhos e sempre sozinhos. Que se eu saio e quem tem sócio, esse fica no escritório, fazendo papel, atendendo, o outro vai para a rua, e normalmente estamos sozinhos. Muitas vezes não tem colegas próximos. Então, eu digo sempre para gravarem as audiências, gravarem as diligências que fazem. Celular é muito importante, não só para trabalharmos com WhatsApp, com mensagens, redes sociais. Não, na minha cabeça não é nada disso, é banal, né? Mas quando estamos advogando numa audiência, é bom sempre a gente gravar. Já tivemos casos aqui em que a juíza deliberadamente surtou com uma colega e deu voz de prisão para ela, sentou no computador para emitir um alvará de prisão. Estou falando de uma juíza de família. Ela sentou para emitir um mandado de prisão para a advogada. Você vê o nível do surto. E rolou todo aquele dissabor. Pergunta se alguma coisa disso foi para o papel, da realidade. E a juíza pôs a advogada no papel, a representou por desacato. E como foi no papel? Que a advogada entrou lá descontrolada, desrespeitou a juíza, gritou com ela, xingou, na presença de 2 escreventes que fizeram uma declaração no sentido de assinar embaixo, o cara tem fé pública. O que aconteceu? A advogada foi responder lá o procedimento. Agora, se ela tivesse gravado, Bruno, imagina, gravado e não falado nada. Imagina, chega lá esse papel, esse documento da juíza de representação, com os 2 depoimentos escritos e uma gravação contra tudo isso. Essa é a importância de uma gravação. E se der tudo certo, for tudo tranquilinho, de boa, usa para fazer as alegações finais no escritório, que normalmente a gente pede um prazo aí para apresentar. Senta lá tranquila no escritório, não precisa se matar atrás de cartório, de fórum para pegar a gravação de audiência, está tudo lá na sua mão. Isso serve para todas as áreas. Isso aproveitando a fala, doutor, a gente precisa, né, uma grande dúvida da advocacia, eu preciso pedir autorização para o juiz para gravar audiência, para gravar qualquer tipo de depoimento judicial? De forma alguma. Não preciso nem avisar que eu estou gravando, nem pedir permissão. Está lá no CPC a norma, que tentaram discutir ela nos tribunais superiores, caiu por terra, né? Então, eu não preciso, como parte de um ato, pedir, até porque eles gravam, né? Então, eu não preciso pedir permissão nem avisar. Eu simplesmente começo a gravar. E aí, depois que der tudo errado, se der tudo errado, né? Eu falo, bacana, legal tudo isso. Voz de prisão para mim, ok, tranquilo, tá tudo gravado. E já mandei por WhatsApp pro meu sócio. E tá tudo gravado. Então façam isso sim, façam a gravação.
não é desrespeitoso, não é deslealdade, porque eles estão gravando. Deslealdade é fazer, como nesse exemplo que eu dei, é mentir, né? É mentir, foi uma mentira. E teve outros casos de... Por exemplo, o advogado chega lá na delegacia, o escritira não quer dar o inquérito. O Marcelo sabe que Sorocaba, na minha época, que eu ia bastante, tinha um DP aí triste. 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 Não sei como está hoje. Mas era terrível você ver um inquérito nesse DP. Você tinha que brigar, os caras davam cano em advogado o tempo todo. Estou falando de 12 anos atrás, tá? 12, 13 anos atrás. Era terrível esse DP. Eu não sei como está hoje, mas é um local que, era bom você ter gravado. Porque o cara, de repente, fala, corrupção ativa, tá preso. Mas, peraí, não, tem 3 testemunhas aqui que você me ofereceu dinheiro. E aí? Já pensou? Mas nessa hora você não fala que está gravando, você fica quieto. Fica quieto, depois você fala. Tô gravando, seu otário. Não fala isso. Não fala isso. Tem que ser esperto, tem que saber a hora certa de fazer as coisas. Mas o ideal, todo mundo tem um celular, principalmente nós. Não adianta falar que é advogado não ter celular, certificado digital e um notebook, e uma impressorinha, né, para digitalizar. É o básico, é a nossa caneta, né? Que da minha época era caneta, tinha que ter caneta. De estagiário sem caneta. Hoje em dia não tem mais impressora, o celular mesmo escaneia já. O celular mesmo escaneia. Eu mesmo escaneio quase tudo com o CanScan hoje em dia, mas gravem tudo que vocês forem fazer, sejam inteligentes, espertos, porque do nada a situação pode virar. Ou então imagina você pega a gravação judicial lá e está faltando uma parte do depoimento que é interessante para você. E aí? É complicado, né? Tá na ata, não tá na ata? Não tá na ata. Quem prova? Opa, minha gravação. Eu pedi para constar isso na ata. Tem que constar, né? Então, essas 2 dicas são muito importantes, ainda bem que vocês mencionaram. Gravar o seu trabalho dia a dia, as diligências que faz. Eu gravo normalmente até entrevista do meu cliente. Não vou divulgar isso jamais, de forma alguma, mas o que acontece? Não, na área criminal é difícil, né? Primeiro, o nosso cliente normalmente está preso. Lá não dá para gravar. Mas, às vezes, você está atendendo um caso que não cabe prisão, mas a pessoa te declara uma coisa, você vai botar isso no papel e fere a imagem de alguém, denigra a imagem de alguém, aí você vai tomar representação. Eu estou traduzindo o que o meu cliente me passou por meio da declaração. Então, ou a gente anota tudo, ipsis literis, o que o seu cliente falou e dá para ele assinar em seguida, ou a gente grava e autentia. Lógico, aí sim avisa, estou gravando, né, a nossa entrevista, porque se eu tiver alguma coisa para acrescentar na hora de montar o seu papel, vou estar aqui com essa facilidade e vou conseguir fazer, dar a ciência para o seu cliente, autentica a gravação com isso, pelo nome e o SIM dele, e tem documentado tudo isso. Então, não abandonem seus colegas numa situação diversa, amanhã pode ser vocês, e gravem todas as diligências e atos que vocês praticarem, porque lá na frente pode ser muito importante. Agora, vamos para o 7? Falar do manual? Então, vamos lá. Vocês vão entender por que é o manual. As principais atividades da jovem advocacia, principalmente a criminal, né? Então, o jovem advogado, a jovem advogada, ela começou a advogar com alguém ou sozinha. Então, vizinho procura e fala: poxa, meu filho recebeu uma intimação aqui para comparecer na delegacia, prestar depoimento e não sabe do que se trata. Aquela velha história, né? É mais velho que meu avô, que já está no céu. Ele não sabe do que se trata. Não imagina. Sabe. Só não quis falar, né? Então, lá no artigo 7º, no inciso 14, diz que o advogado é uma prerrogativa do advogado e que ele pode, lá na delegacia, examinar,
em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital. Normalmente, o que a gente escuta aqui quando estamos nas prerrogativas? Ah, mas não deixou eu tirar a foto, falou que é segredo de justiça. Inquérito, segredo de justiça, existem situações em que partes são sigilosas, né? Existem. Essas partes, só que quem decreta segredo de justiça? Olha o nome. Segredo de justiça, só o juiz decreta. Então, é segredo de justiça, deixa eu ver a portaria do juiz, deixa eu ver a determinação judicial disso aqui. Se ele te mostrar, tá, qual parte eu posso ver, qual parte não está sob sigilo? Ok. Ah, tá tudo, tá lá a determinação judicial, não concordo, eu vou recorro. Entro com o remédio jurídico correto para ter vista desses autos. Se não for, amigo, você tá vendendo fumaça para mim. Isso daí não está em segredo de justiça, eu quero ver esse processo, eu quero ver esse inquérito. Por favor, me dê. Está no estatuto que eu posso ler. É lei federal. Você vai brigar com isso? Ah, que pá, foda-se. Eles falam, viu? Foda-se. Que tá isso. Chama a prerrogativa, chama a OAB. Aí quando vai a OAB, imagina que eu falei isso. É por isso que é importante gravar, né? Mas acontece. Então, esse inciso 14 é claro do que você pode fazer quando está ali de frente com uma investigação flagrante, um inquérito policial. Você pode sim olhar, tomar apontamentos e escanear com o celular. Ponto. Ah, vou acompanhar um flagrante. Puxa, aquele advogado experiente, sabadão, aquele cliente dele, pô, foi preso em flagrante, ele liga lá para o advogado que está começando, está aprendendo. Ô, amigão, vai lá, tá no DP tal, tem o nosso cliente tal, foi preso em flagrante. Vai lá acompanhar, se você vê que está meio difícil, meio complicado, você me liga que eu vou também. Ok, acontece muito, né? Inciso 21, XXI, 1. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, lá. Certo? Então, aqui, tanto no inquérito quanto no flagrante, ele pode acompanhar o que o seu cliente vai falar, pode instruir, pode conversar, pode olhar também os autos para ver o que já foi falado ou não. Então, tá aqui, ó, no 21, tranquilinho. Muitas vezes a jovem advocacia precisa, né, coletar procuração, entrevistar preso, conversar com preso, tomar alguma outra informação que o advogado do caso, por exemplo, da causa, o titular do escritório, faltou ou ele descobriu depois. Então, está lá no inciso 3 também, né, do nosso artigo 7º, e esse é um dos que dá abuso, configuram, caracterizam crime de abuso de autoridade. Comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Então, isso é tão sério de se proibir, de se violar, que cabe crime em cima disso, caso seja desrespeitado. Então, mais um item que eu falo, olha o manual dizendo o que a gente pode fazer, deve fazer, como a gente pode fazer, né? E ao mesmo tempo que isso é tão grave, doutor, é tão recorrente, né? Porque você vê diariamente, basicamente, em delegacias, muitas vezes, aqui em Sorocaba mesmo, tem delegacias que não têm um local próprio para a oitiva do preso, e aí o policial militar está junto. Se você não insiste, se você não briga, o policial militar, quando não dois, estão acompanhando o depoimento do preso. O depoimento não, perdão, a conversa com o advogado. Normalmente eu já falo, olha, deixa na grade.
Se for para ficar do lado, deixa na grade. Pode deixar ali, sai de perto, que eu estou aqui com a grade entre nós. E se é para ficar solto com vocês do lado pescoçando, eu fico aqui com ele sozinho. Eu fico aqui na grade com ele. Só quero falar com ele, né? Eu não sou assistente social, sou criminalista. Então, deixa ele aí dentro, que eu preciso saber o que aconteceu, e ó, longe daqui. Depois aparece no papel lá que o cara te falou, como depoimento do PM de testemunha, lascou. Porque o fulano falou para mim lá na via pública que é isso, tudo que ele falou para o advogado, matei, estuprei, lascou, né? Não que isso seja bonito, tá? Mas não é o direito dele falar ou não, permanecer calado. E esse era um problema até aqui do fórum. Aqui no fórum, se você quer conversar reservadamente com seu cliente, você conversa no corredor da sala de audiências. Sim, e geralmente os policiais, eles não esperam na salinha destinadas às audiências, eles esperam no próprio corredor, eles ficam ali batendo papo, porque encontram os policiais que estão fazendo escolta, tal, fica todo mundo ali. Também não ligo, viu? Porque, assim, não vejo prejuízo. É o PM que não vai depor, que está ali do fórum, é o carcerário do fórum, ou os agentes SAP. Não, mas às vezes os que Agora, vão na depor... delegacia... Não, mas às vezes o PM imagina que vai lá o escrivão depor... tá ouvindo o que o cara está te falando. Ele vai chamar uma testemunha de acusação, normalmente é policial, vai falar, chega aí, eu vi ele falando isso para o advogado. Você fala que ele confessou isso na rua para você, ó, errou. Não, mas entendeu? aqui no corredor fica o policial que vai ser ouvido. Ele não fica não aguardando dá. na sala. O policial, ele fica ali no corredor por isso, porque daí ele encontra outros advogados, outros policiais que vão depor em outras salas. Então, eles ficam todos ali. E a comissão da prerrogativas agora, na atual gestão, oficiou ao diretor do fórum cobrando a construção de um parlatório lá, para que a gente possa conversar com o cliente em um local reservado. E a resposta que veio é de que iam providenciar, providenciar o orçamento, a verba para criar o parlatório. Com esse advento do abuso de autoridade, o exemplo que você deu é claro, né? Se o juiz não permite, porque aí é o juiz que manda, não é o policial que está conduzindo, escoltando ele dentro do fórum, é o juiz. Aí, se nesse artigo que eu acabei de ler, nesse inciso que eu acabei de ler, se o juiz, em sendo requerido, né, a conversa reservada, porque existem testemunhas de acusação que podem ouvir o que você está conversando com ele, aí ele incorre no abuso. Ele vai responder por crime. É que, normalmente, pelo menos em Osasco, né, existe uma porta de vidro que divide as salas de audiência criminal do salão. E eles levam o preso, normalmente, no fim dessa porta de vidro, que é bem longe do salão, e ficam lá perto, até pela segurança de quem está, né, algemado, mão para trás ou mão para frente, e ficam próximos, mas nunca me incomodou, né? Até pergunto, tá te incomodando, cara, aí? Porque não vai pesar em nada, só quero falar com você e te instruir, cara. Você não falar bobagem lá dentro, né? E aí dá certo. Agora, em Sorocaba, quando eu tive aí, infelizmente, na última vez, naquele caso aqui, que puxava a OAB de Osasco, e realmente lá é um corredor direto, né? E ali no térreo mesmo, na entrada, à esquerda, são as salas de audiência, e para a direita, onde alguém espera ali. Realmente é bem complicado ali. Mas tinha sala reservada para testemunhas quando eu estive lá. Então, mas não tem nenhum controle de se a testemunha fica ali dentro, entendeu? Tem um filtro antes. Você diz ali, vim para ser testemunha no processo tal. Passa, o público fica fora. E tem as salinhas, mas ninguém controla. Então, os policiais, eles vêm passar o colega de farda que vai para alguma coisa, já sai no corredor, e aí já fica. Aí já passa mais um, já encostam 2, 3, entendeu? Entendi. Então aí a comissão aqui de Sorocaba oficiou e teve como resposta de que está dependendo agora do TJ fornecer o material, o dinheiro para a construção do parlatório. Esquece, o TJ está osso. Nossa Senhora, aqui em Osasco, aquele fórum enorme que a gente tem para ser construído e terminado, se o prefeito não coloca a mão, não sai nunca. Ia cair o tijolo de cimento no chão, mas não ia sair fora. E eles gostaram agora do trabalho remoto, não sei como é que vai ficar, né? Os locais muito grandes, né? Não sei como é que vai ficar, porque não estão a fim de voltar, não. E não tem contratação.
A impressão que dá é que eles nunca vão voltar, né, ao atividade presencial. Assim, tem coisas que eles precisa ser lei, né? Precisa regulamentar muita coisa. Mas eu creio que volte a audiência, pelo menos na parte criminal, a maioria delas, principalmente júri, que não foi uma tragédia as tentativas que fizeram aí de júri virtual, mas acredito que o júri volte assim, a audiência vai depender muito do número de testemunhas, de partes a serem ouvidas, o tipo de crime, de uma série de coisas, e da defesa também aceitar ou não aquele procedimento daquela forma. Acho que vai variar muito. Porém, de um jeito ou de outro, precisa ser legalizado, porque não é. Nós estamos sobre uma situação pandêmica e pontual, né? Até é bom falar nisso, porque esse artigo 7º, esse inciso 3, quando fala independente de procuração, né, para você ter a entrevista, não está servindo nesse momento atual para as entrevistas virtuais nos presídios e CDPs. Eu explico por quê, né? Imagina a salada que ia ficar. Então, eu, Alexandre, não sou advogado do Marcola, mas eu quero falar com ele. Manda um e-mail lá para onde ele está e peço para falar com ele. Então, nesse caso, né, entrevistas virtuais estão exigindo procuração. Não é legal, né, mas é uma norma temporária até se decidir como vai fazer. Creio eu que entrevista virtual vai permanecer, porque é muito bom para os caras. E assim, não tem como você tirar o agente da sala ali. Porque quando está no parlatório, vocês sabem que fica um agente na parte de cima ali com um fuzilzão apontado para os caras se eles fizerem bobagem. E quem está entrevistando está protegido, ou por vidro ou por grade, né? Agora, na situação virtual, eles vão para uma sala que não é de segurança e que pode acontecer alguma coisa. Então, os agentes ficam ao lado ouvindo o que você está falando para o cara, para o teu cliente. Inclusive, vendo se você está mostrando coisas que não deve. Porque quando você entra no parlatório, você entra com... Existe um controle do que entra contigo. Então, se você for visto entrando com foto, com bilhetinho, vai dar problema, pessoalmente falando. E a mesma coisa, o mesmo controle é feito na entrevista virtual, né? Você, fulano de tal mandou um bilhete aqui para tu, que, para você fazer tal coisa, meu, dançou. Primeiro, o advogado não pode fazer isso, prestar esse papel. De qualquer forma, se eu fosse instruir um cliente meu para uma audiência, ali falando da verdade da situação, de toda a verdade da qual eu preciso guardar sigilo, eu não faria de forma virtual. Pego o carro e vou lá falar com ele pessoalmente, né? Agora, se vai fazer essas coisas de forma virtual, saiba que vai ter um agente lá controlando e ouvindo tudo que você está falando. Então, uma coisa é passar eu fiz o pedido de HC para você, não saiu no liminar, mas vai ter um mérito, demora tanto, isso daí é uma coisa. Passar um posicionamento de processo ou de um pedido, sem falar de mérito do processo. Agora, instruir para uma audiência, eu não recomendo, não faria, não farei, e sugiro que não façam também, e que não há o que fazer no momento, porque é uma situação, né, extravagante por causa da pandemia. A OAB, inclusive, faz parte desse acordo, que é uma forma de deixar o cliente próximo do advogado, né? Mas por isso que não impediram a visita não, né? A entrevista pessoal no local, porque certas coisas não tem como falar sob a supervisão de ninguém, porque é uma obrigação nossa manter sigilo e de nós depende, né? Também. Então, esse é o sentido. Mas bem pontuado, Marcelo, quando você fala, você deu esse exemplo em Sorocaba, que pode acontecer, porque é um caso de violação de prerrogativas e de crime de abuso de autoridade, previsto no nosso artigo 7b. Quando a gente fala em diligência, em detenção, em centros de detenção ou penitenciária, voltamos para o inciso 3, né, onde se pode comunicar-se com seus clientes pessoal reservadamente, mesmo sem procuração,
quando estiverem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Então, não tem RDD, não tem, presídio, o Romão Gomes não deixa, não é qualquer advogado que entra lá. Está aí no inciso 3. Claro, então não pode abrir mão disso. Se abrir mão disso, vai ter problema, vai perder cliente, né? Vai passar de moda. Se não sabe defender o seu direito, que é a sua prerrogativa, imagina defender os outros. Então tem que pôr isso na cabeça. Isso aqui, como eu estou falando sempre, desde o começo, é um manual de como advogar. E é um manual do que você deve exigir onde você presta seu trabalho, onde você exerce a advocacia. Exigir, não é pedir favor, por favor. Não, é um direito seu para advogar. No inciso 6, na linha B, na letra B, ingressar livremente, 2 pontos, nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, notariais e de registro, e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente, independentemente da presença de seus titulares. Gente, claro também aqui, né? Então, eu como advogado, como advogada, nós podemos fazer tudo que está aqui, ingressar livremente em todos esses lugares. Obviamente que é no nosso exercício profissional, não é porque eu tenho meu primo preso que eu vou ver a hora que eu quiser, não é porque eu tenho meu marido preso ou esposa presa que eu vou lá ver a hora que eu quiser, sábado, domingo, sexta, 3 da manhã, não é assim que funciona. O bom senso é necessário. O advogado só deve ir em penitenciária, sem detenção provisória, falar com o seu preso quando é extremamente necessário para o processo. Não pode abrir mão disso. O advogado não é assistente social, né? Nem psicólogo, alguns são, mas ali exercendo a advocacia, se deve ir a esses locais por alguns motivos específicos, que é com relação ao processo, ou se houver qualquer informação de risco para o seu cliente, né? Seja ele o que for. Então, sempre usem o horário comercial para ir a esses locais de prisão, falar com seus clientes, agendem, tem todo CDP, toda penitenciária tem lá onde os advogados esperam um e-mail de contato para agendar a entrevista com o seu cliente. Agende, porque você pode chegar lá, pode estar tendo uma contagem, pode estar tendo um surto de tuberculose, uma operação do GER. Você vai falar com o seu cliente. Vai demorar 3, 4, 5 horas para falar de lá. Sorocaba é um lugar também que tem alguns problemas com o CDP, né? Que, inclusive, no ano, se eu não me engano, 2019, teve uma situação com uma colega por causa do bojo do sutiã, deu um problema do caramba, mas foi resolvido pela comissão aí de Sorocaba, mas custou muito, né? Foi um negócio bem pesado para acertar. Então, assim, quando eu entro lá no raio, né? Eu já saio do carro, já tiro o cinto, já tiro o relógio, já tiro a aliança, eu só entro com a caneta, o papel e a minha carteira da ordem. Eu não quero lá perder meu tempo, nem brigar com a gente. Eu quero ir lá falar com o meu cliente, dar tranquilidade para ele, representá-lo bem, se de preferência fazer com que ele responda solto, de preferência fazer com que ele pegue, que ele seja absolvido ou pegue a mínima possível do possível. É isso que eu quero. Quero ir lá perder 8 horas brigando com a gente, né? Chutando porta de corregedoria. Então, o bom senso sempre é necessário para nós. Apesar dos nossos direitos, nós precisamos ter bom senso de não arriscar a vida do nosso cliente puxando ali de raio 1, 2 da manhã, porque você não sabe o que ele está passando lá dentro, eles nunca falam para a gente. A sua vida, porque imagina um local que tem um agente para cuidar de 300 presos por raio, se estoura aquilo ali e vai todo mundo para você, né? Então, pela vida dos agentes, pela sua vida, pela vida do seu cliente, usem bom senso. Vão nos horários comerciais,
tentem agendar, tentem telefonar antes para ver se está tudo tranquilo lá, para você poder ir lá, bater lá, falar com o seu cliente 1, 2 horas. Normalmente 40 minutos é o suficiente para qualquer coisa, mas o tempo for necessário, mas sem perder tempo de espera. Porque aqueles caminhões que entram e saem ali, o diesel deles parece que não sei, é o triplo da fumaça. E o cano é para o advogado, tá? Então, quando eles passam ali, eles abrem uma porta de aço, eles ficam no meio com aquele negócio ligado, que eles não desligam, e fica lá na nossa cara, aquele escapamento, aquele cheiro de diesel lá por 5, 10 minutos, cada caminhão que entra. Então, evitem esperar em CDP, por várias questões de saúde também e de segurança, e no horário comercial. É melhor. Da entrevista virtual a gente falou. Judicial, a jovem advocacia vai ver processo. Hoje é mais digital, né? Precisa ter a procuração, tal, mas ninguém está livre ainda 100% do físico. E o que diz? O inciso 13. Examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública, então estou falando dos 3 poderes, né? Eu estou falando do judiciário, do legislativo, como eu disse, existem funções para advogar dentro do poder legislativo, principalmente em corregedorias, em direito administrativo, em uma série de coisas, ou da administração pública, que normalmente é vinculada ao executivo, e se incluem ali o quê? Corregedorias, delegacias, agências reguladoras, consórcios, concessionárias de serviços, Enel, Sabesp, tudo isso. E lá existem procedimentos, né? Quando dá algum problema com a conta de água, pode ser criado um procedimento administrativo para o seu cliente. Ah, mas, doutor, conta de água, 300 conto. Não, tem empresa que gasta 40, 50 mil mês de conta de água. E aí você vai contestar isso, vai lá para o administrativo deles, né? E você quer ter vista desses autos para ver como é que está o andamento, se foi feita auditoria, perícia, e aí não deixam você entrar. Você tem direito, sim. Mas falando da criminal, né? Então, você tem direito, deve, né, ver esses autos, processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração. Aí sim entra, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada também, como lá no inquérito ou flagrante, a obtenção de cópias com possibilidade de tomar apontamentos. Porra, doutor, mas vai lá tentar na estadual pegar um processo em carga ou na federal, realmente não vai conseguir, sem procuração. O que eles vão dizer para você? É uma sacada bacana que deram, né? Isso quando eu estava começando. Na trabalhista, não. Trabalhista normal, na época que eu ainda lembrava, você chegava lá, pedia o processo, tinha 30 minutos para tirar cópia. Nas demais, o que eles fizeram? Cópia pelo tribunal. Então, eles não estão negando o direito de você obter cópias. Só que existe uma forma de obter essas cópias. Então, ou você tem procuração, ou você faz via tribunal e obtém as suas cópias. Então, não seria uma violação de prerrogativas, né, sem procuração, negar a carga dos autos. Agora, a vista não pode negar. Como dificilmente a gente usa xerox hoje em dia, cópias, é o celular com o scan, ainda mais a jovem, né, que está com isso na ponta dos dedos e da cabeça, é mais fácil não ter problemas com isso, porque vai no scanner mesmo, em que pese não ter quase mais processo físico hoje, pelo menos na área judicial, né, no Poder Judiciário, a maioria é tudo digital, né? Graças a Deus, tem um lado muito bom nisso. Fazem muitas audiências. Não, na área criminal, nem tantas, né? É difícil você contratar um correspondente, por exemplo, fazer uma audiência criminal, muito difícil. Mas acompanham bastante, às vezes até acabam fazendo mesmo, dependendo do caso, se é um caso de transação, aquelas audiências de 9.099, acabam fazendo, porque lá você senta, você ouve o acordo, você instrui seu cliente se é bom ou não para ele. Nós, né, os mais experientes, né, pensam lá na frente na área civil, se vai dar algum problema na área civil, dependendo do que assumir ali ou não, ou quedar-se inerte.
mas ali na hora é possível, né? É só estudar também, né, Marcelo, Bruno? Estudar. 9.099, audiências rápidas ou a instrução, o que pode dar lá na frente em particível. Se a gente for ver, qualquer crime cabe reparação civil, né? Difícil alguém entrar. Né? Se a pessoa matou alguém, a família da vítima pode processar o réu, o acusado, o condenado. Dependendo se houver uma confissão, ela pode nem precisa esperar na área civil para instruir o processo civil, que a própria confissão em área independe da condenação. Muito se fala, tem que esperar a condenação do criminal para entrar com o civil. Não, depende do depoimento do réu. Isso vale também para 9.099. Então, é algo que a gente presta atenção, mas é possível fazer. E na audiência, né, o que é permitido? Então, falei lá do inciso do 6, ingressar livremente. Falamos do B, agora da A. Nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Então, quem faz sustentação oral em tribunal sabe que é um círculo ali, um quadrado em volta, né? No meio tem a parte onde você sustenta oralmente, e ali você pode entrar, pode permanecer, lógico. Se precisar estar ali, né? Se tiver o que fazer ali, o trabalho para exercer ali, não só para encher o saco, que dificilmente ocorre, mas às vezes a gente fica tão maluco com alguma decisão que a gente ouve, alguma atitude de alguém, que a gente perde a linha mesmo, e fala, não, vou entrar lá só para encher o saco. Mas, então você pode fazer isso, ingressar livremente nesses locais, salas de sessões de tribunais. No inciso 7, permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Então, não precisa pedir licença, entra e sai como quiser, licença para entrar nem para sair, né? É só entrar. Mas falar licença já atrapalhou a sessão, aí você vai tomar a chamada. Entra, quer entrar, entra, não fala nada e sai. Sempre, licença, bom dia, para com isso. Você vai ter problema. Poxa, esse é muito importante, cara. Esse aqui é tão importante que é um X, Marcelo. É para gravar mesmo, né? É o 10 do nosso estatuto, do nosso artigo 7º, que é usar da palavra pela ordem, socorre demais a necessidade disso na área criminal, demais. Mas exige uma responsabilidade enorme de quem fala essa palavra, né? Essas duas palavras, pela ordem. Em qualquer juiz ou tribunal, mediante intervenção sumária, vejam, mediante intervenção sumária. Então, quando eu estou em juízo ou tribunal, não serve para delegacia, para administração pública, é juízo ou tribunal. Ponto. Judicial. Mediante intervenção sumária. Então, quando eu falo pela ordem, eu não aguardo o juiz ou quem quer que seja falar, pois não. Eu falo pela ordem e falo o que eu tenho que falar, que é sumário. Quando eu falo pela ordem, o juiz, o promotor, o escrevente, todo mundo tem que parar e te ouvir. É isso que diz a lei, né? Para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento. Então, o juiz está conduzindo o seu cliente a fazer uma confissão de algo que não aconteceu. Ele está conduzindo perguntas nesse sentido para a pessoa se equivocar, ser induzida a erro, ou está fazendo mesmo com uma testemunha, induzindo que ela fale contra o seu cliente, criando um prejuízo sem volta, né, dentro do processo. E depois que falou, virou letra. Então você diz pela ordem, não questão de ordem. Isso é errado. Se eu vejo um advogado experiente que fala que é prerrogativa faz 40 anos e vai na frente de um juiz e fala questão de ordem. É pela ordem. E quando falo pela ordem, eu não espero o Marcelo nem o Bruno, pois não. Eu falo pela ordem, o senhor
está conduzindo esse depoimento de uma forma parcial, de modo a prejudicar o meu cliente. Você interrompeu ele e ele vai ter que resolver isso. Se ele não resolver isso, vai ficar no papel e você vai poder discutir isso em outras esferas depois, que você alertou o juiz. Agora, se você não falar nada, deixar rolar, aí é vela e caixão. Não tem jeito. Né? E aqui está claro. Esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como, né, para replicar a acusação ou censura que lhe forem feitas. Então, o senhor está me desacatando. Pela ordem, excelência, eu não estou desacatando a senhora, não. Ou o senhor. Isso é uma acusação, tá? Pela ordem, senhora, quer dizer, cale a boca e saiba que eu não estou fazendo nada disso que a senhora está falando. Isso tudo fica no papel. Ou censura que lhe forem feitas. Já vimos muito em júri. O advogado está lá exercendo sua defesa, o promotor interrompendo, o juiz não faz nada, porque na vez do promotor todo mundo respeita, na do advogado você é mentiroso, você é do PCC, você é defensor de vagabundo, bota tua mãe, teu pai no meio, o juiz não fala nada. Né? Aí quando você vai retrucar, aí fala, não, o senhor está se excedendo, o senhor está desrespeitando, isso é uma censura. Estou me defendendo. Né? Ah, o senhor está falando coisas que não tem nada a ver com o processo, etc. Não tem limite para o júri, até onde eu sei. Em audiência também, limites para eu buscar a ampla defesa do meu cliente. Então, se eu quiser... A gente já viu gente lendo receita de bolo, né? Eu vi semana passada a receita do bolo. Então, e acontece, mas são táticas de defesa que eu não discuto e respeito, até porque quem faz júri normalmente é muito combativo, muito experiente. Então, são táticas que se usam e que no fim a gente entende por quê, mas você tem que esperar o fim, né? Para entender. E se for ruim, o júri que decida. Não é o promotor que tem que decidir o que eu vou falar ou não, né? E a juiz está lá, ou o juiz está lá para quê? Para manter a ordem naquela sessão. Mas falando de audiência, onde pode ocorrer uma censura também, supondo que pela ordem você acabou sendo censurado porque está cedendo o seu direito, e você vai falar pela ordem de novo, não estou, não. E aí, entre o X1, né, o 11, que é reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juiz, tribunal, autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Então, você tem várias situações em sustentação oral que ocorrem. Por exemplo, o não respeito do tempo, o não respeito da sua vez, isso vai contra o regimento. A lei, aqui, se há uma violação de prerrogativas, é algo que você pode também, né, reclamar. Ou dentro de uma audiência não foi constado determinada solicitação, requisição de uma das partes, você pode reclamar disso verbalmente, né, perante o Tribunal Superior, as corregedorias. Então, tudo tem um fim aqui. E há um meio, né, como eu falei novamente, olha como isso é um manual de como eu posso advogar. Está tudo escrito aí. Você quer ser advogado? Saiba isso. Quer ser advogado, advogada? Saiba essas suas prerrogativas, porque aqui está dizendo como você advoga, simples assim. E não tem só isso aqui são, né, trechos da área criminal, mais especificamente. Trechos. Tem de todas as áreas, tudo que você pode fazer. Algo que muito se faz, a jovem advocacia, lá no 8, no inciso 8, dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Então,
quando eu era estagiário, tinha muito isso na Justiça Federal, né? Você chegava lá na Paulista, aqueles prédios suntuosos, bonitos, povo todo bonito lá dentro, não tinha, parece que não tem pobre naquele lugar, né? Todo mundo ganha 40 mil reais por mês, mas brincadeiras à parte, quero falar com o juiz para achar uma petição. Aí vinha a assistente. Pois não, doutor, do que se trata? Putz, já começou. Não, eu quero despachar com o juiz, mas do que se trata? O senhor quer adiantar para mim? Eu passo para ele? Não, eu quero falar com Deus, não com Jesus antes, entendeu? Eu quero falar com Deus direto. Era mais ou menos assim que a gente falava, né? E é lógico, com jeito, sabendo das suas prerrogativas, você acaba, né? Numa boa convencendo. Que não pode ele definitivamente se negar a atender. Aí você vai relatar isso para a comissão de prerrogativas, vai representar o juiz, que é algo que a jovem advocacia precisa parar de ter medo. Ah, mas eu vou ter represálias do meu patrão, ou do meu cliente, ou do juiz, vai ferrar com o meu cliente. Pelo contrário, ele vai ser muito mais cuidadoso para decidir nos seus casos, porque ele sabe que com você, né, ele pode ter problemas se ele sair da linha, porque você já mostrou a sua força uma vez. Então, jovem advocacia, não tenham medo de acionar a comissão e de colocar isso no papel como representação, buscando seu desagravo e as representações contra as autoridades violadoras, porque se você não fizer isso, você vai ser desrespeitado por essa autoridade que vai respeitar além de você, desrespeitar além de você outros advogados. Vai causar um efeito gigante, né? E é um requisito da advocacia ter coragem, né? Você tem que ter coragem para ser advogado. Como eu disse agora há pouco, se você não sabe defender o seu direito, como é que você quer defender o de alguém que te contrata? Que é seu ganha-pão. Sim, nosso ganha-pão é defender um direito de alguém. E com que cara, com que consciência a gente vai fazer isso se não soubermos defender os nossos? Ou pior, Marcelo, Bruno, se não soubermos sequer os nossos direitos, que é o que está tudo aí que a gente conversou. Então, saibam dos seus direitos, defendam os seus direitos, não deixem colegas à deriva, gravem seus atos, suas diligências, exijam o respeito das prerrogativas da advocacia, porque senão amanhã, jovem advocacia, vocês vão virar despachantes. Com todo respeito aos despachantes, né? Mas vocês precisam honrar essa carteira vermelha que faz com que juiz, delegado, promotor te chamem de doutor ou doutora. E com isso, a minha parte de apresentação, né? Eu encerro, ficando à disposição, Marcelo, Bruno, de vocês, porque quiserem conversar, estou junto. Mas é basicamente essa exposição que eu faço com relação especificamente à advocacia criminal. Se acharam que faltou alguma coisa, a gente debate também, ou se tiverem alguma dúvida, eu estou aí à disposição. Eu vou fazer só um comentário, supondo um mundo hipotético, né, onde realmente as prerrogativas não fossem observadas, se viesse uma pandemia e aí você quer fazer uso do pela ordem numa audiência ou numa sessão num tribunal e cortassem o seu áudio, você imaginou? Estou falando Sim, não, já imaginei, não, já vi. Hipoteticamente, isso aí não que aconteça na prática. Ou você precisa despachar uma coisa urgente, precisa ir ao gabinete, não tem gabinete, seria um sistema remoto, e aí tem que depender de mandar um e-mail. E aí vem uma resposta automática que aquela vara recebe muitos e-mails, então vai entrar numa ordem cronológica. Ou seja, você quer adiantar algo que já tem a petição na ordem cronológica, supondo, estou falando hipoteticamente, né? Se acontecessem essas coisas. E os memoriais, supondo que eu tenho que mandar memoriais por e-mail e só um responda que recebeu. E são 3 que tem que ler. É tudo hipotético. Acontece, está acontecendo, né? Mas como a gente falou lá da questão virtual, tanto das audiências quanto da entrevista com os presos, é uma questão de exceção que estamos tendo pela pandemia,
regrada pelos tribunais, é uma forma de não parar a justiça, né? Porque, infelizmente, quer queira ou quer não, apesar de ter certeza que o advogado, depois de médico e enfermeiro, devia ser o terceiro a ser vacinado, porque a gente é que socorre o povo que tem seu direito violado o tempo todo, todo santo dia, né? Somos nós a linha de frente entre o Estado e a desgraça, né? Então, sem nós, a desgraça é certa. A chance do sim é o advogado. Então, quem acaba na linha de frente todo dia atendendo o cidadão, atendendo a população, nas defensorias públicas que cruzaram os braços faz mais de um ano, né? Sobra para quem? Para o advogado conveniado, que atende em um lugar da defensoria. Então, a advocacia ela não parou e ela não perdeu o contato humano com as pessoas, principalmente com seus clientes. Entre nós até nos afastamos um pouco, né? Mas aí, ó, tosse. Não é Covid, não, é cigarro. A gente está lá atendendo o tempo todo. Eu não vejo o Marcelo, não vejo o Bruno, mas eu vejo o meu cliente todo dia. Porque só sobra a mim, né? Ah, meu filho foi preso. Ele vai me procurar. Eu Ah, acredito. eu quero me separar, porque a defensoria cruzou os braços também. Então, de qualquer forma, esse contato ainda precisa ser restrito, né? E estamos numa situação, como eu disse, não está legalizada. Por isso que vale ainda o nosso estatuto com uma certa pausa enquanto durar esse estado de pandemia que a gente está obrigado a passar. Mas tudo que o Marcelo falou é a realidade atual. Então, você precisa despachar com o desembargador, você manda um e-mail, com muito custo, vão marcar uma hora para você falar com ele por Zoom, ou então você nem perde tempo com isso, porque o voto já está pronto mesmo, você já manda um memorial no e-mail do cara, pelo e-mail da OAB que dá a confirmação de recebimento e leitura, e a gente vai rebolando aí para conseguir trabalhar. Bruno, você ia falar? Não, é fazer um comentário só que é isso mesmo que você falou, doutor. A advocacia talvez seja a única das profissões do judiciário que está diretamente em contato com as pessoas ainda, porque os juízes, os promotores, até os defensores públicos estão fazendo absolutamente tudo em home office. Hoje em dia é impossível aqui em Sorocaba se falar com um defensor público. Você não encontra. Você não encontra. O advogado aqui tá o cara aí, faz lá, porque aqui é a defensoria que atende, né? Acho que em Sorocaba é a OAB que faz triagem aí. a triagem é feita pela própria defensoria. Ah, então é igual ao Osasco. Aí é regional que tem, então. Só que agora está sendo tudo virtual, né? Não, agora o cidadão ele entra no site, bota lá o problema, aí os caras indicam o conveniado e vai para o escritório do advogado. Exatamente. E aí ele vai para o nosso escritório. Então, o advogado realmente ele é o único que está colocando a cara a tapa e a gente não tem o que fazer. Nós estamos atendendo, né, dentro, obviamente, das normas de segurança, respeitando sempre, mas a gente está na delegacia, a gente está fazendo, eventualmente, o atendimento pessoal, na maioria das vezes, está em presídio. Então, a advocacia realmente ela faz um papel que é de extrema importância e muito pouco reconhecido. Por isso que a gente tem que sempre lutar pelo fortalecimento da advocacia, pelo reconhecimento da nossa importância dentro desse tripé do Poder Judiciário e, obviamente, que tudo isso e todo esse respeito ele se dá na prática através da defesa das nossas prerrogativas. Por isso que é tão importante a gente abordar esse tema, em especial trazer para os jovens advogados, e por isso que eu agradeço bastante você e o Dr. Marcelo por esse evento de hoje. Fico à disposição sempre. Lembrar a jovem advocacia que, além de relembrar sempre o código de ética, para não queimar na largada, as prerrogativas. Aproveitar o nosso evento aqui para fazer já um convite. Dia 3 agora, depois de amanhã, vamos ter um evento também para falar sobre ética e os principais pontos a ser observados pela jovem advocacia para não incorrer em faltas éticas. Vai ser com o Dr. Rui Norenceto e vai ser também aqui no Facebook da OAB Sorocaba. Maravilha, é super importante falar de ética. Aqui em Osasco, desde que nós assumimos a comissão de prerrogativas, em toda entrega de carteira que era presencial, era uma solenidade bem bacana em Osasco,
Com certeza Sorocaba é também, porque tem quantos quantos advogados inscritos, Marcelo, Bruno? Tem um pouco mais de 5.000. Então, Osasco tem 4,5. Sorocaba é um pouco maior. Então, aqui por mês, como aí deve ser a mesma média, são 30, 40 carteiras de entrega. Em todas as entregas, a gente faz, e ainda fazemos, né, porque mesmo sendo virtual, a gente faz um discurso sobre ética e sobre prerrogativas. Tudo isso aqui em 5 minutos a gente reduz da forma mais contundente que a gente pode. Aqui nós temos TED, como aí também. Então, o nosso presidente de TED fala sobre ética, e ou eu ou o Darlan, a gente fala sobre prerrogativas, e para dar uma chacoalhada. E a gente ressalta muito o juramento, né? Que é outra coisa muito esquecida por muitos colegas, que é onde está a defesa das prerrogativas. Por isso você disse muito bem, todo advogado é um prerrogativo, é o primeiro prerrogativo. E se essa força não for suficiente, né, o que eu acho muito difícil acontecer quando sabe das suas prerrogativas e do que está fazendo no local, muito difícil ser desrespeitado, mas acontece. Aí chama as prerrogativas, que aí é vitória, com certeza. E lembrando que Então, muito doutor, que é válido para a jovem advocacia, é sempre bom também os antigos relembrarem, né? Nunca é demais. Da minha parte, até pelo... É um debate para todos, na verdade, o que a gente fez aqui, né? É bem universal, porque mesmo quem está na linha faz muito tempo... Falar os antigos é sacanagem, né? Oi? Os antigos também sou. Chamar de antigo é sacanagem. Os mais experientes, né? Mas os mais antigos também, a gente perde, às vezes, um pouco o medo, sabe? Com o tempo, com a experiência, a gente perde o medo um pouco. Sim, não, mas é natural. Isso é muito perigoso. Faz parte de toda a profissão. O barato de advogar, isso, jovem advocacia, é um depoimento de experiência própria. Dar palestra, participar de debates, de live, estar em algum evento, advogar para as pessoas, ser contratado, fazer audiência, júri, sustentação oral, sempre me dá suadeira na mão. Sempre faz a minha mão suar. Sempre me dá um frio na barriga. Sempre me dá um calor, né? E é isso que me move. É isso que me move. Quando eu perder isso, provavelmente para advogar não vou servir mais. E todo advogado que eu vi perder isso realmente não foi bem. Então, nunca percam isso. A vontade, o medo, o respeito, porque nós não estamos por nós. Nós não estamos por nós. Nós só existimos por causa do nosso cliente. Ele é o mais importante, é por ele que nós estamos, é por isso que existe 1.400.000 advogados no país, por causa do cidadão. Maravilha. Muito obrigado, então, doutor Alexandre. Vou passar agora, então, para o doutor Marcelo fazer o nosso encerramento. Obrigado, doutor Bruno. Um prazer estar contigo, prazer te conhecer, que você seja muito feliz, né, na sua pasta, na sua comissão, porque, como eu disse lá no começo, é de coração. Nós dependemos de pessoas como o senhor, doutor Bruno, para que o nosso futuro e a nossa profissão permaneçam para todo sempre. Então, parabéns pelo seu trabalho e é uma honra servir ao seu lado. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo. Espero que esse seja o prazer é nosso. Espero que seja o primeiro de muitos eventos que a gente vai fazer junto aí nos próximos. Eu já estou aqui, acho que a terceira vez, viu? Vamos ter mais, então. Segunda ou terceira, né, Marcelo? Se considerar ainda o congresso, que foram 3 dias seguidos aí e várias reuniões anteriores. Eu tive num debate também tinha uma professora de uma faculdade, gente boa pra caramba, que não era do congresso. Eu acho que foi a reunião da advocacia criminal no dia da advocacia criminal, no dia do criminalista no ano passado. Isso. Para toda a comissão. Bom, eu queria agradecer ao doutor Bruno, certamente é uma das comissões mais ativas aqui na nossa subseção.
mesmo com a pandemia. Eu tenho bastante colega advogado da Jovem Advocacia na nossa comissão, e que sempre elogiam muito o trabalho do Dr. Bruno, sempre comentado quanto é solícito, que está sempre disposto a ajudar, e isso é muito importante, né? A gente só conseguiu prosseguir na carreira porque tivemos aí colegas que nos ajudaram no começo. E eu fazia um tempo que eu queria fazer alguma coisa em parceria com a comissão, então foi um prazer realmente. Muito obrigado, Dr. Bruno. E também agradecer... Valeu, doutor, eu que agradeço. Faremos mais daqui para frente. Com certeza. Torcer para a pandemia aliviar, para a gente poder usar a nossa casa nova, que está quase inaugurada, e aí poder fazer as coisas presencialmente. Bom, agradeço também ao Dr. Alexandre Volpiani, um grande amigo e um expert na área das prerrogativas e da advocacia criminal. Está sempre na ativa com as lives, eu já havia acompanhado algumas desse tema, por isso a ideia de fazermos hoje. E quem sabe, né, como eu disse, em breve a gente consiga fazer algumas coisas presenciais, possa se encontrar, e vamos seguir com novos projetos aí. Muito obrigado. Te agradeço também, Marcelo. Marcelinho, Marcelão, você é um menino sensacional e uma grande escolha para estar à frente aí da Comissão da Advocacia Criminal, que você também, para abarcar tudo, né? A advocacia como um todo criminal, foi pioneiro com esse nome, né? Sempre um rapaz de ideias brilhantes, um amigo leal, um amigo presente, um amigo parceiro que fecha com tudo. Fizemos o maior congresso, né, da era virtual contigo, trouxe vários nomes importantes para o congresso. O Weisner ainda vai dar aquela laura de agradecimento para a gente um dia, depois a gente cobra ele, mas é porque foi um dos maiores congressos da era virtual, da área penal. Então, cara, muito obrigado pelo convite. Você sabe que quando você me fala, vamos fazer vamos, estou dentro, assino embaixo. Só me fala o dia e a hora, estou contigo. Parabéns pelo seu trabalho também. Parabéns ao AB Sorocaba pela casa que está vindo, pela gestão que estão fazendo na pessoa do nosso querido Márcio. É um cara também bacana, sensacional, irmão, parceiro, junto para tudo, não negam fogo. Então, o AB Sorocaba, me sinto em casa aqui com vocês, e sempre que quiserem, sempre que precisarem de qualquer um da OAB Osasco, estaremos à disposição com vocês. Muito obrigado, meus irmãos, e a quem nos assistiu pela paciência. Só antes de encerrar, eu preciso destacar que aí não é mérito meu, o nome Advocacia Criminal já veio da gestão anterior, tá? Que era justamente a ideia de abarcar processo penal, direito penal, a execução criminal. Então, mas esse nome, essa brilhante ideia não é minha, eu só carreguei aí adiante o projeto. Peço desculpas, mas é que eu só ouvi falar agora. Bom, acho que podemos já encerrar, né? Já estamos bastante tempo aqui conversando. Pessoal, muito obrigado a todos que nos acompanharam e boa noite. Uma boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Obrigado.